que guiam as regras fundamentais de interpretação e estas norteiam a boa hermenêutica. Então é passo a passo, método, regras, boa hermenêutica. Tudo bem? E tem hermenêutica ruim também, quando você chega a uma conclusão ruim. Para a melhor compreensão das regras fundamentais por parte do aluno, dividimos-las em 4 princípios de acordo com o que segue. Gente, isso é tão prático, é tão gostoso. Eu uso isso muito. Tá? Então, procurem, leiam, ouçam a aula, leiam outra vez as escrituras e procurem dominar esses 4 princípios que vocês vão ver que isso vai ajudar bastante, vai simplificar a hermenêutica. Princípios gerais de interpretação, gerais. Eles não vão aos detalhes, não vão aos pormenores desses princípios, mas esse geral, ele é bastante importante. Por exemplo, um princípio geral das Escrituras. O templo é o corpo do Espírito Santo. O Espírito Santo o templo. Ajuda aí. O corpo é o templo. Isso, o corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Isso. A Bíblia diz que quem destruir o corpo, Deus o destruirá, sim ou não? Sim. Não pode destruir o templo, pode? Não pode. Isso é um princípio geral. É um princípio geral. E no que esse princípio geral ajuda? Não está escrito na Bíblia que eu não posso fumar cigarro. Está escrito na Bíblia que eu não posso fumar cigarro? Não. Está escrito que eu não posso cheirar cocaína? Não. Mas tem um princípio geral que diz que eu não posso destruir o templo. Logo eu posso interpretar. Isso. Eu posso aplicar que eu não posso usar nenhum tipo de substância nociva ao corpo. Certo? Certo. Então isso é um princípio geral. A Bíblia diz para não se embriagar com vinho, então eu posso me embriagar com vodka. O fogo paulista. Você vê, é igual você acabou de falar. Quando se estuda a Bíblia com sinceridade, você consegue enxergar o que Deus ele... Desculpe, fale. Quando se lê a Bíblia com sinceridade, você consegue entender e enxergar aquilo que Deus ele quer nos transmitir. Agora, quando lê de qualquer maneira, e tem essas interpretações absurdas aí, né? Ah, mas não está escrito isso. Não pode. Olha lá. Complicado. Partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. A regra número 1 do princípio geral de interpretação é partir da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. O católico romano teria dificuldade de aplicar esse princípio geral, porque para ele não é a Bíblia que tem autoridade, para ele quem tem autoridade é a igreja. Então complica para ele, para nós não complica, porque para nós a Bíblia tem autoridade. Então eu não tenho que procurar formas de abrir parênteses aonde não tem. Eu tenho um professor, eu sempre cito ele, que foi muito importante para mim. Esse professor ele dizia o seguinte: a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, e eu acredito. Se ela dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu também acreditava, porque a Bíblia tem autoridade. Essa é a regra número 1 dos princípios gerais de interpretação. A Bíblia tem autoridade. Só que a Bíblia tem autoridade, mas você precisa ver se é o Espírito Santo que está falando, se é Deus que está falando, se é Satanás que está falando. Porque senão, você vai atribuir a autoridade a Satanás. Já pensou Satanás tendo autoridade sobre Jesus?
no monte da tentação? Que tragédia! A Bíblia tem autoridade. Só que é o registro inspirado pelo Espírito Santo é que tem autoridade, não é Satanás. O registro tem autoridade, ele é a verdade. Ele tem autoridade para nos fazer pensar o que é certo e o que é errado. Mas a fala de Satanás não tem autoridade. Satanás foi desautorizado no céu. Foi empurrado para baixo. Mas o registro tem autoridade. E tem uma coisa também ali curiosa, que ele disse para Jesus assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele disse que daria porque foi entregue a ele. Ele mesmo disse, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Adão. Então precisa ver quando é que a Bíblia tem autoridade. Quando Satanás mente para Eva, não tem autoridade, a mentira não tem autoridade, mas o registro é autorizado porque foi inspirado pelo Espírito Santo. O registro. O Espírito Santo mandou registrar, não foi a fala. A mentira não é inspirada por Deus, mas o registro da mentira é inspirado, porque é inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que diz, escreve aí. Escreve aí. Porque o autor primário das Escrituras é o Espírito Santo. O homem escreve aquilo que o Espírito Santo inspira. E eu gostaria de poder conversar com vocês sobre a inspiração do Espírito Santo, mas uma outra hora a gente conversa. Pastor, Pois não. é por isso que a gente defende que a Bíblia, ela é, existe uma afirmação, né? Ela é a palavra, e não a Bíblia contém a palavra. Aí tem dois campos diferentes, né? Quando a gente fala que ela contém, não está dando uma ênfase geral. Fica quieto, que coisa chata. O cara quer me vender não sei o que, uma hora dessa. Você pode desligar uma vez, por gentileza? Obrigado. Ou é vendedor ou é cobrador, um dos dois. Ó, a minha garrafinha, ela é água ou contém água? Tem água. Não contém água. Ela não é água, eu não posso beber a garrafa. A Bíblia da água não tem como, né? Não dá. Isso é neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia, vocês vão estudar isso em teologia contemporânea. Teologia contemporânea. No bacharel, vocês vão estudar isso. É neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia, ela vai combater o liberalismo, ela, em vez de ela ajudar, ela piora. Porque o liberalismo está querendo tratar a Bíblia só com a razão. Neo quer dizer novo, não é isso? Né? Certo. Neo-ortodoxia. O liberalismo, ele entra, ele aparece querendo interpretar a Bíblia só com a razão. Tirando o mito, tirando o sobrenatural, aquela coisa toda. Aí vem Calbart querendo arrumar isso. Aí ele me aparece com a tal da neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia, novo e ao mesmo tempo ortodoxo. Mas não tem nada de ortodoxo. Papai, não é? Tem nada de ortodoxo. E aí ele aparece com essa história de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E aí enfraquece, né? Enfraquece totalmente. Regra 2 desse método. A Bíblia é seu intérprete. A Escritura explica a melhor a Escritura. Não tem coisa melhor quando você acha a interpretação no próprio texto. Não tem nada melhor. Tá? A Bíblia é seu intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. E olha, mais uma vez trabalhando naquele eixo de que vocês irão usar a hermenêutica em prol da vossa homilética. A Bíblia é seu intérprete.
a Escritura explica melhor a Escritura. Na hora de fazer ilustração, a Bíblia é a melhor ilustração para a própria Bíblia. Se ouvir, não tem problema. Pastor Vicente é um pregador excelente. Sabe por que ele é excelente? E eu persegui, uma época eu até cheguei perto, mas depois eu fui ficando fraquinho outra vez. Ele é excelente porque ele ilustra a Bíblia com a própria Bíblia, ele não conta história. Embora tenha histórias que se encaixem, porque a ilustração é a janela do sermão. Um sermão sem ilustração é uma sala sem luz. Porque a ilustração ela lança a luz sobre o sermão. Mas, se o pregador conseguir ilustrar a Bíblia com a própria Bíblia, aí, meu irmão, aí a coisa fica boa. Aí a coisa fica boa, se atingir esse nível. E na hermenêutica, porque atinge primeiro na hermenêutica para depois chegar na homilética. A Bíblia é seu intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Jesus fala isso para os fariseus. Os fariseus vêm indagar, ele fala, como é que está escrito? Como é que vocês lêem? Ou seja, manda eles consultar a própria Escritura. Jesus manda, eles vêm indagar certos fatos, Jesus fala, não, vê aí vocês mesmos, como é que vocês leem aí? Ou vocês não estão lendo mais? Vocês estão errando por não examinar as Escrituras. E examinar é mais do que ler. Examinar é procurar o melhor. Examinar é peneirar com peneira grossa e peneira fina. Isso é que é examinar, para achar a pérola. Acho que vocês não estão mais examinando, acho que vocês só estão lendo, não estão mais examinando. E isso é Jesus mandando eles interpretar a Escritura com a própria Escritura. Ou seja, Jesus usava essa regra aqui. Pois não. Pegando esse gancho aí da frase de Jesus, né? Existe uma diferença para os judeus de interpretação da Bíblia pré-período interbíblico e pós-período interbíblico? Existe uma diferença ali? De interpretação da Bíblia entre os judeus? Isso, entre os judeus. Tá. Porque nós temos aquela questão do período interbíblico, né? O silêncio de Deus. Tá bom, então. Antes, você entendeu, né? Antes disso aí, existe uma interpretação, e depois disso aí, outra interpretação, porque eles vêm com as ideias que totalmente fora daquilo que era pregado no Antigo Testamento. Respira fundo e conta até 3. 1, 2, 3. Existe diferenças de interpretações entre os judeus em toda a história da exegese, tá bom? Em toda a história da exegese existe diferença, até porque a própria cultura judaica, ela também muda, porque são muitos anos. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Hermenêutica, anota aí. Certo. Hermenêutica, deixa eu ver, eu tenho um pincel aqui, mas eu não posso escrever aqui. Então eu faço assim. Ah não, ele não me obedece, vou ter que digitar. Hermenêutica avançada de, agora vai o nome do homem, V-I-K-E-R. Tem internet aí? Por favor? Tem internet aí? Fala com a menina, fala para ela assim, hermenêutica avançada de Wickling. Vamos ver se ela mostra o livro para nós. Wickling? É, Winkler. Mas acho que ela vai mostrar a cara para a gente. Consulta aí. Acho que é mais fácil falar do que digitar. Porque digitar a gente não lembra direito como é que escreve. Ela vai viajar. É melhor falar para ela. Hermenêutica avançada de Wickling.
acho que isso aqui, velho. Vai aparecer um livro da capa amarela e tal. Não é esse livro não, né? Deixa eu ver isso. É esse aqui, ó. Henry. Vê se você consegue ver o nome completo para nós. Qual que é a editora que é? Ela vai ver. Hermenêutica avançada. De Henry. Henry. Então, quer que eu digitar? É esse aí mesmo. Henry. Soletra para eles. Ela está soletrando o nome do homem porque é uma tragédia. Henry. Aí separado. VIRKLER. Se eles jogarem no computador deles, vai aparecer também, né? No celular deles vai aparecer também. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vê editor pra mim. Só editor. Editor. Isso é importante. Se vocês puderem me ajudar lendo esse livro, vai ser uma beleza. Deixa eu ver, por favor. Editora Vida, aqui, ó. Vida. Porque ele vai te falar isso que eu quero falar em uns minutinhos. Ok. Tá? Ele vai te falar em mais detalhes. Leiam também a hermenêutica do Dr. Lund. Esse é mais fácil. É Lund, o D é mudo. Lund. Ah, tá. O Oswaldo falou que ia postar um PDF desse livro aí no nosso grupo, mas não postou ainda. Os dois são bons, mas quem fala do que eu estou te falando é o primeiro. O que acontece? Existe mais que uma maneira de interpretação dos judeus interpretarem a Bíblia, tá? No decorrer da história. Então, para você entender as mudanças que houveram, você tem que estudar as escolas judaicas de interpretação no decorrer da história. Tudo bem? Tudo bem. E aí vai aparecer também a do tempo de Jesus, tá? E por aí afora. Só que esse livro ainda não é um livro completo, tem coisa mais avançada que vai detalhar a sua pergunta, vai trabalhar em cima da questão judaica. Agora, eles são diferentes porque há diferentes grupos também, tem judeu ortodoxo, tem judeu liberal, tem vários tipos de judeu. O pior é o cabalista, né? O pior é o cabalista, porque a interpretação cabalista, toda ela é oriunda do período do cativeiro. Então, toda a orientação cabalística é comprometida com as ideias da Babilônia. E aí tem judeu, tem crente que quer ir por aquilo ali. Eu conheço crente que quer conhecer Cabala. Eu falo para ele, vai fundo que o poço é raso. Toma cuidado com a bala. Toma cuidado com a bala. E por quê? Que a gente não deve conhecer? Não deve conhecer, mas você deve saber o tipo de conhecimento que você está acessando. É igual, vou fazer uma comparação meio louca, tá? É igual um jovem quando acessa a droga. Ah, não, mas eu quero conhecer essa droga, eu sou homem, eu quero usar isso porque eu não tenho medo. Precisa ver o que você está acessando. Assim é crente com cavalo. Precisa ver o que você está acessando. Deixar aquele negócio impregnar na sua mente, aquilo ali eles vão. Vou usar um termo aqui, vou fazer uma brincadeira, que é macumba de judeu. E esoterismo judaico, cabala, numerologia e diabo 4. Tem gente que gosta, eu estou fora. Estou fora. Ah, eu gosto porque é profundo, o poço do abismo também é profundo. Eu estou fora. Eu já li, mas eu estou fora. Estou fora. É igual você dar Eusébio de Cesareia na mão de um novo convertido. Eusébio de Cesareia era ariano. Ele não acreditava que Jesus era Deus. Então ele é um bom historiador. Mas se deixar Eusébio de Cesareia doutrinar a pessoa, vai dar bom, com certeza. Mas vamos lá. Regra 2, a Bíblia é seu intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Ô, professor, por Pois favor, não. o segundo livro, qual que é o nome mesmo? Hermenêutica do Dr. Lund, com demudo.
se eu jogar na maquininha também, falar com a moça, né? Hermenêutica do Dr. Lund, aparece a capa também. Tá ótimo. Como é que é seu nome, minha irmã? Karina. Não entendi. Karina. Karina? Isso. Irmã Karina, tenta para nós. Fala com ela, fala assim, ó, hermenêutica do Dr. Lund. A livraria Ebenezer aqui tem esse do Lund aí. Do Lund. O meu tá caindo nos pedaços, eu já ganhei usado. Ele é até um pouco menor, ele é 18 por 11. Ele parece um de osso. É isso. Esse aqui? É um vermelhinho. Então é. Quando novo da capa? Não fica grande. Mas é esse mesmo. Esse mesmo não show? É esse mesmo. Esse é mesmo, cara. Eu achei que era. Isso. Esse mesmo. Tá. Então tá. Regra 3. A fé salvadora e o Espírito Santo são os necessários para compreender e interpretarmos bem as Escrituras. Então, gente, primeiro, para entender bem as Escrituras, precisa ser as duas coisas: a fé salvadora e o Espírito Santo, para poder entender bem as Escrituras e para que elas também tomem vida em nós. Tá? Regra 4. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Está na Bíblia, é um exemplo bíblico. Tem que estar amparado por uma ordem. Tem que estar amparado por uma ordem. Vai seguir o exemplo bíblico de Abraão. Se você tiver uma mulher estéril, segue o exemplo bíblico dele. Entendeu? Não vou nem entrar em detalhes. Tá bom? Não vou nem desenhar o que vai acontecer se seguir o exemplo bíblico de Abraão. Não tem uma autorização, uma autoridade amparando nós seguirmos esse exemplo bíblico. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Tem ordem para seguir o exemplo. O filho se levantar contra o pai e dizer que está inspirado em Absalão. Onde é que está escrito que aquilo foi certo? Né? Princípios gramaticais de interpretação. Esse aqui é muito importante. Os primeiros princípios gramaticais de interpretação tratam das palavras do texto propriamente ditas. A unidade menor do texto é a palavra. Ela é a menor unidade. A palavra forma a frase e assim por diante. Então, os princípios gramaticais tratam da palavra. Os princípios gramaticais tratam das palavras do texto propriamente ditas. Então eu vou usar aquele expediente. Cheguei mais perto do relógio. Eu vou usar aquele expediente de analisar palavra por palavra. Eu vou usar esse expediente. Porque é uma regra, é um princípio gramatical de interpretação. E aí, olha, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o real significado da palavra na frase. Na frase, eu tenho que analisar ela na frase. Eu tenho que analisar ela no contexto para ver se ela está sendo usada de forma literal ou simbólica. Então é muito importante o princípio gramatical de interpretação. É preciso, o quanto seja possível, tomar a palavra em um sentido usual e comum. Tudo esse negócio de tudo é simbólico. Tudo é simbólico, simbólico, simbólico. Não, o sentido é usual e comum.
só é simbólico quando o literal for ridículo. Se você usar aquela palavra literalmente e se tornar ridículo, aí você começa a pensar no simbólico. Tá? E não só a palavra, a passagem a qual ela dá origem. Davi diz assim: todas as noites faço nadar, faço nada flutuar, sei lá, uma coisa assim, a minha cama nas minhas lágrimas. Aí não dá. Tem que ser simbólico esse negócio. Como é que ele vai conseguir chorar até a cama dele flutuar nas lágrimas dele? Tá certo que ele era chorão, aprontava e depois botava a boca no trombone, mas é muita lágrima. Outro texto aqui, João fala sobre os milagres de Jesus, né? Ele fala que isso aqui foi escrito para o vosso conhecimento. É uma hipérbole. Porém, nenhum livro do mundo iria caber. É uma hipérbole. Então, dentro dos princípios gramaticais de interpretação, então vai ter também essa necessidade de se estudar se a palavra está no literal ou se está no simbólico. E aí o estudo das figuras de linguagem já entra na questão da hermenêutica especial. Tá? Porque existe a hermenêutica e existe uma hermenêutica especial. Isso é uma das técnicas que se usa para dividir a hermenêutica. Outros escritores, outros professores trabalham diferente. Mas a hermenêutica, para analisar a palavra, que é o principal do sentido gramatical de interpretação, é uma hermenêutica especial. Você não usa a mesma hermenêutica que você usa para interpretar as palavras no literal. Ela é hermenêutica especial. Para interpretar parábola, para interpretar parábola, alegoria, toda figura de linguagem. Porque parábola é uma tragédia o que o pessoal faz com parábola. Não vou nem entrar em detalhes porque por causa do horário. Se os irmãos quiserem, perguntem. Irmã Janira tem um privado. Perguntei ao professor João, porque o senhor falou que o jeito que o povo interpreta a parábola é uma tragédia. Que aí a gente conversa mais, tá bom? Vamos respeitar o horário para eu poder voltar outras vezes, quando o pastor Oswaldo precisar de mim. Então, nós estudamos a quarta parte. Só para a gente ter uma ideia do que a gente estudou. Estudamos a quarta parte, métodos da hermenêutica. E estudamos também quarta parte, métodos da hermenêutica, e quinta parte, regras fundamentais de interpretação. Aqui nós comentamos somente algumas, vocês têm material para continuar esse estudo, que é a vossa apostila e os slides. Eu estarei à vossa disposição no privado. Irmã Janira, eu não tive como mandar para o grupo. Irmã Janira tem um filme que eu mandei para ela, filme de coisa mais antiga, vídeo que fala, tem um vídeo com 18 minutos mais ou menos de uma aula de hermenêutica. Consigam com ela, eu mandei para ela para mandar para vocês. Uma aula de hermenêutica a nível de mestrado, entendeu? Mas dá para vocês entenderem. Vocês têm a mente de Cristo, vocês podem aprender de tudo.
que a Bíblia diz que vocês têm a mente de Cristo. Então acessem com ela, tá bom? Eu vou pedir para a irmã Karina, para a irmã Karina orar, para nós encerrarmos. Eu espero ter sido útil, né, a vocês. E me perdoe eu não ter conseguido chegar até o fim. Tá? Por favor, irmã Karina. Meu Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estar na tua presença, procuramos para atender mais de ti. Pai querido, continue abençoando de forma especial, em nome da tua graça, Senhor, abrindo o nosso entendimento para aprender mais de ti. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos. Fica conosco, nos concedendo um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ia falar, mas dá tempo, porque no começo a gente perdeu aí um pouco de alguns minutos. Então, aí eu dependo da disponibilidade deles, né? Eles vão fazer uma pausa agora, Tá. e depois esperar para o segundo horário. Tá, então, porque... Menos tempo vai embora, né? Só vocês. Para finalizar, Aperta É. o vermelho. Eu posso só fechar. Tem um chazinho aqui para os irmãos. Tá.